Oh, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus possa abençoar a bispa Francisca de forma sobrenatural, amém? Algo memorável, né, irmãos? Coisas que aconteceu, que Jesus fez a obra, fez um milagre, e o povo está vendo o resultado do que Deus faz, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo de número 26. Louvado seja Deus. Pode ficar em paz, que serei rápido em minhas palavras. Hoje é noite da grande Santa Ceia. Deus seja louvado. Aleluia. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 17, 18, 19 e 20 até o 25. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparamos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão um determinado homem e diga-lhe: o mestre diz, meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comia, disse: eu lhe digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflito, eles protestaram um após o outro: certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram, há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem será melhor não ter nascido. Judas é aquele que o trairia. Também disse certamente: não serei eu, Rabi, o mestre? Jesus respondeu: é como você diz. Amém, irmãos? Amém. É forte, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, dessa revelação aqui da palavra de Deus, algo que chama minha atenção é o seguinte: porque já estava no mês onde o povo celebra a grande Páscoa. E a Bíblia diz que quando os discípulos, sabendo que já era o momento, era o dia de celebrar a Páscoa, o discípulo chega até Jesus e pergunta: Senhor, aonde nós iremos preparar a Páscoa? Porque já estamos nos dias. Aí Jesus olha para o discípulo e fala uma mensagem bem revelada. O Senhor disse assim: na entrada da cidade vai Pedro e João, e quando você chegar na entrada da cidade vai encontrar um homem. Algumas Bíblias dizem que o homem estava com um cântaro na mão, e dentro do cântaro tinha água. E Jesus falou assim com Pedro e João: olha, quando tu encontrar um homem com o cântaro na mão e o cântaro cheio de água, tu pergunta a ele. Imagina os discípulos olhar, João olhar para Pedro e dizer: Pedro, Jesus fala dessa forma com a gente, para a gente sair sem destino e ir lá no começo da cidade, e de repente iremos encontrar um homem, e este homem vai estar com o cântaro na mão para te perguntar: este homem onde vai ser celebrada a Páscoa? Eu creio que Pedro olhou para João e falou assim: João, é melhor nós obedecer. Aleluia, Deus. Aleluia. Porque obedecer é melhor do que Sacrificar. a Bíblia diz, irmãos, que seguiu Pedro e João na entrada da cidade. Quando chega na entrada da cidade, lá vem um homem, irmãos, carregando o cântaro na mão. Este homem vinha, Pedro e João cercam este homem e falam: ó, o Senhor mandou te perguntar, aonde vai ser celebrada a Páscoa? O homem olhou para os dois e falou assim: vamos na minha casa, a Páscoa vai ser celebrada lá. Meu Deus amado. Imagine, irmãos, aleluia, você fazer uma pergunta para alguém
E este alguém olhar para você e falar assim: vá lá hoje na igreja da Bispa Francisca, porque quando você for lá, pode ter certeza que Deus vai falar contigo. Aí de repente você vem na igreja, e quando você senta no banco ou na cadeira, Deus usa um dos vasos e começa a falar com você, irmão. Isso é gratificante demais. Você sai de um lugar sabendo dos acontecimentos e chega naquele lugar, o acontecimento acontece, aleluia. Se a pessoa não é crente, ele passa a ser crente para a glória de Deus. Quem crê nisso, levanta a mão para adorar. A Bíblia diz, irmãos, que João, juntamente com Pedro, foi os dois que ficaram à frente de arrumar a Páscoa, de arrumar o momento da grande Santa Ceia. A Bíblia diz, irmãos, que essa aqui foi a última Santa Ceia. Nessa última Santa Ceia que muitas coisas foram reveladas, irmãos. Aleluia, Deus. Imagina Jesus sentado no meio dos discípulos ali, diante da mesa. De repente Jesus olha para os discípulos e diz assim: alguém dentre vós irá de me trair. Só que antes do Senhor falar que alguém iria traí-lo, ele começou a citar algumas coisas dizendo assim: ó, o filho do homem vai ser entregue na mão do malfeitor. O filho do homem vai ser julgado, porém, depois do julgamento, o filho do homem será crucificado. Imagina Jesus contar uma história, irmãos, que não havia acontecido, uma história que ainda ia acontecer ainda lá no futuro. Nós sabemos que o discípulo estava sentado ali a ouvir aquilo que o Senhor estava falando. E vamos imaginar Pedro, Tiago, João, André, um olhando para o outro, falando: o Senhor está falando de quê mesmo? Do que ele estava falando? O Senhor estava falando daquilo que iria acontecer lá no futuro. Dá glória a Deus aí. Só que Jesus olha para os discípulos e diz: alguém dentre vós, alguém aqui no nosso meio, será o traidor. A Bíblia diz, irmãos, que todo mundo ficaram ali, irmãos, observando, e todo mundo começaram a fazer pergunta para Jesus. Vamos imaginar Pedro olhar para Jesus e falar: Senhor, eu não sou, porque olha, eu dou até minha vida por ti. E o Senhor olhar para Pedro e falar: Pedro, ainda no lugar de canto 3 vezes tu me negarás. Imagina Pedro olhar para Jesus e falar: o que Jesus está falando no meu lugar, eu cantar 3 vezes, eu negar a ele? O que ele está dizendo? De repente Jesus olha para o discípulo, e o discípulo começa a fazer algumas perguntas. O Senhor vai e responde: aquele que lançar a mão comigo no prato, ou seja, aquele que come comigo desse prato aqui, ó, esse há de me trair. Quando fala, irmão, aleluia, daquele que come no prato, dá para entender, irmão, que é algo íntimo. É algo, aleluia, glória a Deus, de pessoas de dentro, não pessoas de fora. Quando o Senhor falou dessa forma, todo mundo ficaram assim, irmãos, olhando. E de repente Judas olha para Jesus e diz: Senhor, será que sou eu o traidor? Jesus olha para Judas Iscariote e fala: o que tu tens de fazer, faça logo. Aleluia. Judas estava, irmãos, aleluia, com muita raiva no coração. Sabe por quê? A Bíblia diz que Judas, aquele que ia trair Jesus, Judas recebeu o cargo na igreja. Judas recebeu os dons do Espírito Santo. Judas foi batizado com o Espírito Santo. Judas era um dos 12, a qual foi incluído no meio dos 70 apóstolos, que saiu na obra missionária e voltou falando: Senhor, em teu nome colocamos as mãos sobre os enfermos e os enfermos foram curados. Ou seja, Judas Iscariote recebeu os dons do Espírito Santo. Ele sabia muito bem quem era Jesus, mas porém que ele deu legalidade para o diabo. E quando o homem dá legalidade para o diabo, o Espírito Santo afasta e o diabo faz morar naquele lugar. Deus esta noite manda dizer para mim, para você: dá sempre lugar para o Espírito Santo, para que o mal não venha encontrar legalidade na tua vida. A Bíblia diz, irmãos, que esse Judas Iscariotes aqui, além de ter recebido os dons espirituais, ele recebeu até cargo. O cargo de Judas Iscariote era tesouraria. Era aquele que cuidava do dízimo e das ofertas. Judas Iscariote, quando Jesus estava ministrando e os discípulos viravam as costas, Judas Iscariote era aquele que enfiava a mão na bolsa e roubava de Deus. Nós sabemos que quando o homem rouba do Senhor, dá legalidade para o diabo. O diabo entra para fazer morada.
Deus manda dizer para você, Deus não dá legalidade para o diabo, não. Seja sempre fiel para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Quem quer levantar para adorar? Foi a primeira legalidade. A segunda legalidade, irmão, está lá em João capítulo 12, versículo 6, onde conta a história que uma mulher pega um vidro de perfume muito caro e perfuma Jesus dos pés à cabeça. Para completar, ela cai de joelho no chão e começa a enxugar com seus cabelos e começa a se humilhar perante o Senhor. Judas Iscariote chega até aquela mulher e fala: mulher, que desperdício é esse? Tu pode pegar esse perfume e vender e dar dinheiro para os pobres, ou seja, ajudar os pobres. Judas falava isso não porque ele tinha prazer em ajudar os pobres, ele falava isso porque o diabo já tinha entrado na mente e no coração dele, e ele queria fazer de tudo para impedir de Deus, de Jesus ser abençoado. A Bíblia diz, irmão, aleluia, que Judas Iscariotes é aquele, aleluia, que Deus tinha intimidade com ele, que Jesus também tinha intimidade com ele, mas porém a intimidade que o Senhor tinha com ele não bastou nada. Sabe por quê? Ele não dava legalidade para Deus, mas dava legalidade para o diabo. Jesus chama a atenção dele, e quando Jesus chama a atenção de Judas Iscariote, ele ficou furioso e começou a encontrar motivo para poder entregar Jesus. João capítulo 13 e versículo número 30 conta a história, irmãos, que Judas Iscariote chega perante Pilatos, chega perante Herodes, perdão, e começa a falar ali para entregar Jesus para ele. Ele olha para Judas e diz: mas como eu vou saber que realmente você está entregando ele para nós? Judas Iscariote olha para eles e diz: quando eu dar um abraço nele e um beijo na sua face, esse é Jesus e vocês podem prender. A Bíblia diz que ali Herodes levanta, chama a comitiva de guarda e manda acompanhar Judas Iscariote até o lugar onde Jesus estava orando. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo, quando veio para tentar contra Jesus, ele foi tentar Jesus lá no monte aonde ele estava orando. Nós sabemos que o objetivo de Satanás é te atentar no momento que você está em propósito de oração, mas Deus manda dizer: resistir o diabo que ele fugirá de vós. Ele pode até se levantar, mas se levanta para cair, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Só que quer se levanta a mão para adorar esse Senhor nesta noite. Alamandar abraçuia na lamaia. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, irmãos, aleluia, não era leigo não. Era um homem que estudou a lei chamado Torá. Os livros dizem que Judas Iscariote falava 7 idiomas. Dá para entender que o homem, além de ser muito estudado, ele esperava também, aleluia, a vinda do Messias. Nós sabemos, irmãos, que quando ele estudou a lei Torá, que falava sobre o grande Messias, ele pensou, irmãos, o grande Messias ia trazer uma revolução na terra, aonde ia colocar um povo para poder lutar contra outra nação com espada e com lança. Quando ele viu o grande Messias chamado Jesus pregando a humildade, pregando o amor, pregando a mansidão, ele ficou com um pé para trás e um pé na frente. Ele começou a ficar meio desconfiado, mas ele viu o milagre de perto. Ele viu Jesus abrir os olhos do cego, viu Jesus curar o paralítico, ele viu Jesus, aleluia, curar o cego, e viu Jesus também, aleluia, fazer coisas sobrenatural. Esse Judas Iscariote havia dado lugar para Deus, para o diabo, e nós sabemos que o homem pode ser ungido, a mulher pode ser ungida, mas se dá lugar para o diabo entra e faz uma arruaça. Mas nesta noite, Deus, ele manda dizer para mim e para você: dá lugar sempre para Deus, para que o diabo não venha contar legalidade na tua vida. Aleluia, Senhor. O diabo, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui hoje. O diabo, ele não tem pressa nenhuma de derrubar o servo de Deus. Ele te observa meses, dias, anos. Ele não tem pressa. O objetivo de Satanás é fazer você parar. Quando ele vê que ele trabalhou de uma forma na tua vida e você ficou angustiado, triste, quer abandonar a fé,
O diabo descobre que seu ponto fraco é aquilo ali. Quando Deus vem te dar vitória, o diabo vem com a mesma arma para tentar contra você na segunda, terceira vez, quarta vez, só para fazer você desistir. Mas a minha Bíblia diz o seguinte, irmãos: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu e você jamais seremos atingidos. Quem crê nisso, levanta a mão para adorar. Ele pode até levantar, mas levanta para cair. Ele pode fazer de tudo para tentar parar o seu trabalho, o seu ministério. Mas uma coisa eu vou te dizer nessa noite: coloca Deus na frente de tudo. Porque se você colocar Deus na frente de tudo, Deus irá te proteger de forma sobrenatural. Aleluia, Deus. A Bíblia chama Judas de filho da perdição, irmãos. Por que filho da perdição? A Bíblia diz que o próprio Isaías falou de Judas. A Bíblia fala que Zacarias, em uma das suas revelações, ele menciona também Judas Iscariotes. A Bíblia diz, irmãos, que 2.700 anos, muito antes do acontecimento, eles falavam do traidor. E sabe quem era o traidor? Judas Iscariotes. Ou seja, o destino de Judas já estava traçado pelo próprio Deus. Notamos que Judas Iscariotes, quando traz Jesus, ele não traz Jesus sozinho, não. Quando o diabo quer armar uma confusão no meio nosso, sabe o que ele faz? Ele começa a germinar na vida de 1, 2 e 3. E aquele que, para poder não levantar contra você sozinho, ele quer levantar uma multidão para levantar contra você. Foi por isso que o Senhor falou que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e nós não seremos atingidos. Quem crê nisso? A Bíblia diz, irmãos, que olha só, esse Judas Iscariotes, quando ele percebeu a gravidade da história, a Bíblia diz que Judas Iscariotes se arrependeu. Ele voltou para devolver as 30 moedas de prata. Mas quando voltou para devolver, irmãos, eles expulsaram ele de lá. Não aceitaram. Ele ficou com um sentimento de culpa na mente dele, que ele pega as 30 moedas de prata e joga no chão, e ele corre para se enforcar. A Bíblia diz que o pior erro de Judas Iscariotes foi correr para se enforcar, porque aquele que tira a própria vida com as próprias mãos é direito a julgamento. Depois do julgamento, ele será levado para um meirinho chamado a condenação eterna. Ei, Deus não quer jamais que você maltrate o corpo chamado tempo do Espírito Santo, porque enquanto você amar o tempo do Espírito Santo, Deus também vai te amar. Não judia desse corpo, não. Tem pessoas que às vezes entram num demônio chamado deprê ou depressão, que a pessoa, Deus faz a pessoa bonito e a pessoa começa a perder a boniteza, já não quer mais escovar o dente, já não quer pentear o cabelo mais, já não quer banhar mais. Por quê? Por causa da decepção da vida. Ei, Jesus quer te abençoar, quer mudar a tua história. Cuida da beleza do Senhor Jeová, cuida do seu corpo, porque Deus vai te abençoar, e isso é templo do Espírito Santo de Deus. Quem quer levantar a mão para adorar? Não permita jamais que a decepção venha fazer você desistir, mas continua caminhando, que grande será a sua vitória. Só que crê nisso aí. Aleluia, Deus. A Bíblia diz, irmãos, que este Judas aqui, amados, aleluia, correu para se enforcar, perdeu o direito da salvação. Os acontecimentos que iria acontecer, começou a acontecer segundo a revelação de Jesus. Tudo que o Senhor havia falado ali sentado na mesa começou a acontecer. Vamos imaginar sobre a mesa da revelação. Foi esse dia chamado o último dia da Santa Ceia, onde o Senhor falou com eles: olha, será o último dia da Santa Ceia que eu estarei presente com vocês aqui em carne. Como o Senhor falou dessa forma, os discípulos ficaram sem entender, mas depois do tempo as coisas começaram a acontecer, eles começaram a entender. Foi como o Senhor falou lá no livro de João, capítulo 3, versículo 7: o que eu vos faço agora é difícil de entender, mas lá na frente tu vai entender os mistérios de tudo. É igual quando Deus pega o vaso para amassar e dar vitória. No começo o vaso fica sem entender e começa a questionar, dizendo: Senhor, até quando eu vou sofrer, até quando eu vou passar por um momento difícil? Deus vai dizer: o que eu faço agora é difícil de você entender, mas lá na frente tu vai entender os mistérios, porque a revelação de Deus tem que se cumprir na minha e na tua vida. Que quer dizer? Aleluia, meu Deus. A Bíblia diz, irmão, aleluia, glória a Deus,
que Jesus foi levado para ser julgado. Depois do julgamento, ele foi crucificado. E depois da sua crucificação, a Bíblia diz que isso foi numa sexta-feira. 6 horas da tarde, ele entrega o seu espírito para o Pai. A Bíblia diz, irmão, que houve um silêncio tanto no céu como na terra também. Só que a Bíblia diz, irmãos, que todo mundo ficaram ali triste, muito entristecido por causa do acontecimento, mas não sabendo eles, irmãos, que tudo seria revelado. A Bíblia diz que no terceiro dia, na madrugada de domingo, algo sobrenatural acontece. Mas acontece o que, apóstolo Daniel? A Bíblia diz que a terra tremeu e também o céu, irmão, também tremeu. Aconteceu fatos tão maravilhosos que foi o dia que o Senhor ressuscitou ele. Aquele que estava morto não está morto mais, porque ele já ressuscitou e traz para nós graça, paz e esperança. E crê nisso, levanta a mão para adorar. Aleluia. Queria eu ministrar mais, mas só começa a pregar, a hora já foi. Fica de pé em nome de Jesus.